Oh, glória a Deus. Tem alguém que está devolvendo o seu dízimo hoje para nós orarmos ou não? Não? Amém. Bom, vamos então prosseguir lá para o livro de Gálatas, capítulo 2. Nós, no domingo passado, fizemos um final, vamos dizer assim, da introdução, ainda no capítulo 1. E vamos hoje, começamos também parte do capítulo 2, né? E vamos hoje dar continuidade aqui para o capítulo 2. Mas antes disso eu gostaria de passar aí o nosso Videira News. Está no jeito aí, Lúcio? Abre lá, enquanto você abre aí, deixa preparado, Gálatas capítulo 2. Aleluia. Se alguém puder me arrumar um relógio, um telefone para ficar aqui, eu estou meio sem referência de horário, para não passar do horário com os irmãos. Amém, aleluia. Gálatas capítulo 2, já está ok aí, né? Então vai, pode passar. Aleluia, glória a Deus, irmãos. Vamos lá então para o livro de Gálatas, capítulo 2. Vamos ler aqui todo o capítulo 2 e depois nós vamos acompanhando aí e ministrando no PowerPoint, que já está disponível no site, tá? www.videirabh.com.br. Gálatas capítulo 2, verso 1. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo a Tito, e subi devido a uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que eram de destaque, para que de algum modo não estivesse correndo, ou não tivesse corrido em vão. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, embora sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos, intrusos, os quais furtivamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para nos escravizar. Esse capítulo 2 de Gálatas tem afirmações muito contundentes do apóstolo Paulo. Nós começamos a falar disso no domingo passado. Mas veja bem, Paulo diz que tem falsos irmãos no meio da igreja que entram furtivamente, sorrateiramente, no meio da igreja, para escravizar os irmãos, para tirar de você a liberdade. É o que nós falamos aqui no louvor. Onde o Espírito de Deus está, isso é bíblico, há liberdade. Mas tem pessoas que chegam para o meio da igreja para tirar essa liberdade. Ontem, esse final de semana, nós tivemos lá na Pampulha um seminário de relacionamento, onde nós colocamos um relacionamento à maneira de Deus, que nós chamamos de corte. Mas o que alguns irmãos, não vou nem dizer que é o diabo não, o que alguns irmãos, ou segundo Paulo aqui, falsos irmãos, fazem muitas vezes no meio dos demais, colocam como uma série de nãos, como uma série de restrições. Então você coloca a palavra e coloca a visão, e o que Paulo estava dizendo aqui, tudo é pela graça, a salvação é pela graça mediante a fé. E o que esses irmãos ensinavam paralelamente? Não, você pode crer em Jesus, mas precisa também circuncidar, mas precisa também obedecer ou observar algumas coisas que Moisés falou. Não é só o que Jesus falou não, tem o que Moisés falou também. Mas peraí, o que Jesus falou, por acaso revogou alguma coisa que Moisés falou? Absolutamente não. Jesus não veio para destruir ou para revogar a lei, ele cumpriu e a ampliou ainda mais, porque lá em Moisés falava, não adulterarás. Aí Jesus falou, eu porém vos ensino, só de olhar para uma outra mulher com a intenção
no coração já adulterou com ela. Quer dizer, peraí, então antes eu não podia me deitar com uma outra mulher, mas agora eu não posso nem olhar e vir uma seta na minha mente, ou um desejo no meu coração, que Jesus está ensinando que é a mesma coisa de eu ter me deitado com ela? Qual que é a conclusão disso? Não tem jeito, ninguém consegue. Mas era para ter chegado a essa conclusão já antes, lá em Moisés. Para que era a lei? Era para o sujeito ler aquilo ali e ver e falar: quem consegue isso aqui? Eu não consigo, não tem jeito. Deus, eu preciso da sua ajuda. Mas o que as pessoas faziam? Não, eu observo todo o mandamento, eu observo toda a lei, eu não vou transgredir nada disso aqui. Mas lá no íntimo o sujeito transgredia, e é claro que transgredia, e muitas vezes era nítido e notório, mas ele tentava se justificar por aquela lei, mas ninguém conseguia. Mas hoje eu e você somos justificados, amém? Por quê? Em Cristo Jesus, porque Cristo cumpriu toda aquela lei. Então hoje você cumpre também. Como? Por meio de Cristo. Você é justificado em Cristo. Mas aí falsos irmãos estavam querendo tirar essa liberdade. Não, você não pode ter a liberdade, por exemplo, de escolher sim ou não em circuncidar, porque você tem que circuncidar. Não, eu não tenho que circuncidar, eu já circuncidei o meu coração, eu aceitei a Cristo, Ele entrou dentro de mim, e esse era o significado da circuncisão, era o significado de fazer uma aliança com Deus. E Paulo ensina, a verdadeira circuncisão é aquela do coração. O que adianta o sujeito circuncidar no corpo, mas o coração dele não ser de Deus? Paulo vinha ensinando isso, e as pessoas questionavam até mesmo Paulo: esse sujeito não é apóstolo coisa nenhuma, ele não andou com Jesus, ele não conheceu Jesus, de quem é a autoridade dele? Quem o comissionou para fazer aí essas obras? Estou te dando uma introdução geral aí no capítulo 2, aí Paulo vai até Jerusalém, para se submeter aos apóstolos, aos que todo mundo reconhecia, e mostra para eles, e expõe para eles o evangelho. Chega lá e prega para eles: deixa eu falar para vocês o que eu tenho ensinado, e o que eu tenho pregado, e vocês avaliam se está certo ou não, e vê o que é necessário corrigir, e se é necessário corrigir alguma coisa. Mas ele afirma algo categoricamente, aqui no verso 4, que tem irmãos intrusos, que entram na vida da igreja para te cercear, para te fazer sentir mal. Irmãos, é muito ruim, mas eu vou te ser sincero, eu conheço gente assim. Eu conheço gente que ele é ladrão de alegria. Você vai conversar com a pessoa, e quando você coloca algo muito simples, ela já começa a te restringir, e já começa a falar: não pode, você está fazendo errado. Não, você não pode fazer isso, não pode isso, não pode aquilo. Deixa eu fazer uma pergunta para você: o que a Bíblia diz que você não pode? Você sabe? Uma coisa que a Bíblia fala assim para você: não, você não pode. Nós que estamos na nova aliança, que temos a Cristo, o que você não pode? O que você não pode fazer? Alguém? O que você não pode? Que Deus fala com você assim: você não pode. Você fala: não, Senhor, eu vou fazer isso. Não vai. Eu vou amarrar suas pernas, eu vou te segurar, eu vou colocar obstáculo no seu caminho. Não, isso aí Deus não vai deixar. Tem muito pastor e líder que não deixa um monte de coisa. Não, não te autorizo. Não, não te abençoo, não permito. Mas o que Deus não permite que você faça? Você consegue pensar em alguma coisa? Consegue? Alguém? Não, não tem. Não tem o que Deus te impeça de você fazer. Você é livre. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. É aqui de Gálatas. E você é livre. E esse apóstolo aqui, Paulo, da graça, ele fala: todas as coisas te são lícitas. Traduzindo, faz o que você quiser.
Você pode fazer tudo o que você quiser, porém, nem tudo vai fazer bem para você. Nem tudo convém que você faça. Ah, mas então como é que eu vou saber? É isso que é maravilhoso da vida com Deus. Você vai perguntar para o Senhor, você vai relacionar com Ele, e você vai andar em submissão ao Espírito Santo. Ele é que vai dizer para você. Sabe por quê? Tem algo que pode ser lícito para mim, que pode não me fazer mal, mas às vezes para o Lúcio vai fazer. E aí nós estamos fazendo a mesma coisa. Vou te dar um exemplo muito banal. Nós vamos assistir um filme, e não é pecado nenhum assistir o filme, nem o filme que nós vamos ver. Mas talvez assistindo o filme eu possa ficar muito empolgado, e ele pode falar assim: eu não estou sentindo bem não, esse negócio está fazendo mal para mim. Não, eu vou sair daqui. Não, eu não posso assistir esse negócio. Mas como que você não pode? Não tem nada de errado. Aí é o que muitas vezes nós falamos: não, eu não estou sentindo paz. O meu espírito fechou para isso. Mas não é pecado. Veja, muitos crentes vivem muito em função do pecado. É pecado ou não é pecado? Pastor, isso é pecado? Tal coisa é pecado? Esquece esse negócio de pecado ou não é pecado. O pecado é claro, é nítido para você, mas você não anda no que é pecado ou no que não é pecado. O alvo é você cumprir o propósito de Deus, é você se relacionar com Deus, agradar ao Senhor, fazer não a sua vontade, mas a vontade de Deus. A pergunta não deve ser se é pecado ou não é pecado. Ah, é pecado eu fazer isso, é pecado eu comer aquilo, é pecado eu tomar tal coisa. Não, a questão é: Deus quer que eu faça, Deus quer que eu tome, Deus quer que eu vá aonde o Senhor quer que eu esteja. O que o Senhor quer de mim agora, não interessa inicialmente se aquilo é pecado ou não é pecado. Deus vai falar com você. Vamos ser honestos, irmãos. Quando você está fazendo algo de errado, você sabe ou não sabe? Sabe ou não sabe? Você sabe, nós sabemos. Só que olha como que o padrão de Deus, do Evangelho de Cristo, é a liberdade. Deus fala com você: você está errado, não faça isso. Mas você resolve fazer assim mesmo. O que que Ele faz? Deixa. Não é verdade? Deixa ou não deixa? Ou Ele te impede? Ele te prende em algum lugar? Ele coloca alguém para ficar te segurando? Ele impede você? Não. Nós, no pensamento legalista, muitas vezes pensávamos, ou talvez um ou outro ainda pensa isso, do tipo: eu pequei aqui agora, Deus vai mandar um raio em cima de mim, eu vou morrer. Eu aprontei, vai acontecer tal e tal coisa. Aí a gente fica com aquela mente sempre esperando o mal. Aí acontece talvez um imprevisto. Crente tem muito isso. O sujeito está andando no carro. Ontem mesmo aconteceu isso com o irmão. Ia chegar lá no compromisso nosso, estava de moto, mas furou o pneu da moto. Vamos ser honestos, acontece esses negócios com você. Qual que é seu primeiro pensamento? Você deve pensar assim: eu fiz alguma coisa de errado. O que eu fiz de errado? Talvez na primeira não, mas se você tiver uma sucessão de umas 3, 4 coisas ruins, você começa a desconfiar. Eu fiz alguma coisa, deve ter pecado na minha vida, tem alguma coisa de errado comigo. Aí você volta àquela mentalidade antiga: Deus está o quê? Me castigando. Deus está me castigando, Ele está me punindo. Mas olha o tanto que isso é incoerente. Deus está te punindo de algo que você nem sabe o que é. Você nem sabe que errou. Leva isso para o natural. É normal um pai fazer isso com o filho? É o seguinte: o filho aprontou, mas o filho nem sabe o que ele aprontou. Mas aí o pai sabe, o pai ficou com raiva. E agora o pai começa a disciplinar o filho. Mas não é aquela disciplina clara: menino, vem cá, você fez isso, isso e isso, e agora eu vou te corrigir. Não, é tipo assim: tem um brinquedo dele lá. Esse é o pensamento. Aí ele pega o brinquedo escondido, sem o menino ver, e quebra o brinquedo todo. E larga ele lá quebrado no chão. Aí tem uma roupa que ele gosta muito.
Aí ele vai lá no armário, devagarzinho, sem o menino ver, pega a roupa e rasga. Aí tem alguma coisa lá no banheiro dele que ele gosta muito. Aí o pai dele vai lá, devagarzinho, pega e taca fogo naquilo. Faz sentido um pai fazer isso com o filho? Sim ou não? Faz sentido nenhum. Mas por que que às vezes nós achamos que Deus, que não é mal, porque a Bíblia fala que o homem é mal, que o homem é ruim, mas só existe um que é bom, e esse é Deus. Então Deus que é bom vai agir conosco dessa maneira? Não, não vai. O que é isso? Isso é muitas vezes ensino falso que entra e lei que ainda há na nossa mente. Verso 5: os quais nem ainda por uma hora cedemos em sujeição, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Ora, daqueles que pareciam ser alguma coisa, quais outrora tenha sido, nada me importa, Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro da circuncisão, porque aquele que operou a favor de Pedro para o apostolado da circuncisão, operou também a meu favor para com os gentios. E quando conheceram a graça que me fora dada, o que foi dado para Paulo? A graça significa o seguinte: eu não andei com ele mesmo não, eu não merecia estar naquele grupo, eu não fazia parte daquele grupo, mas ele me deu. E aí? Sabe o que é isso? Graça, filho. Favor imerecido. Eu estava indo perseguir crente, e eu estava lá no meu cavalo, viajando, e ele me tombou do cavalo, e ele apareceu para mim e falou comigo, e o que eu tenho a ver com isso? Eu não fiz nada. Ele apareceu para mim, ele me escolheu, ele me deu essa missão, é a graça que me foi confiada. Tiago, Cefas, que é Pedro, e João, que pareciam ser as colunas, deram a mim e a Barnabé as destras de comunhão, para que fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Recomendamos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Então Paulo foi junto com Tito, nós falamos isso aqui no culto passado, lá para Jerusalém, para expor o evangelho, mostrar o que ele ensinava, levar um fruto daquele ensinamento, para que eles pudessem testemunhar que está aqui, no meio dos gentios, tem também homens que temem a Deus, que vivem o evangelho na sua plenitude, não está limitado a vocês judeus. Aliás, Paulo era judeu, mas não está limitado a vocês. Está aqui um fruto, deixa eu mostrar para vocês. E aí, expondo tudo aquilo, nada eles acrescentaram, nem Pedro, nem Tiago e nem João, que eram as colunas da igreja. Não acrescentaram nada, apenas falaram com Paulo: então permanece fazendo o que você está fazendo, mas lembre-se dos pobres. E aí é o que ele fala, que procurou fazer com diligência. Verso 11: quando porém Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe na face, porque era repreensível. Aí aqui tem um episódio interessantíssimo e tenso da palavra de Deus, e é o que nós vamos compartilhar principalmente aí nessa manhã, que fala a respeito de conflito. Conflito é uma coisa que todos nós queremos e tentamos ao máximo evitar, e às vezes erramos em evitar, porque muitas vezes conflitos são necessários para não se tornarem desastres futuros. Então aqui houve um conflito entre duas pessoas muito importantes e relevantes da vida da igreja: o apóstolo Pedro, que estava comissionado de levar o evangelho aos judeus, aos da circuncisão, e o apóstolo Paulo, que estava comissionado a levar o evangelho aos gentios, aos da incircuncisão, porque não eram judeus. Aí aconteceu um episódio que nós vamos ler aqui, e Paulo fala: eu resisti a Pedro face a face.
como diz lá em Goiás, eu intestei com ele. Você já ouviu essa expressão? Intestou, fulano intestou com ciclano e agora o negócio não vai ficar bom. Aqui foi uma intestada, foi uma coisa que aparentemente não ia ficar bom. Mas o que acontece? Se são duas pessoas tementes a Deus, cheias do Espírito, um vai reconhecer o outro. Vai reconhecer e vai simplesmente ver, aceitar a exortação. A Bíblia fala, a Bíblia ensina isso. Isso acontece demais errado nas igrejas, irmãos. Tem tanta gente que sai de igreja por conta de fofoca, por exemplo, que acontece por causa de quê? Muito simples. Eu tenho um problema aqui com o pastor Azemar. Aí o que normalmente acontece? Ao invés de eu fazer o que a Bíblia ensina, e é o que Paulo fez aqui, eu ir lá e face a face falar com ele o que me chateou, qual é o problema, qual é o atrito que nós estamos tendo, o que eu faço? Falo para o Lúcio. Porque o pastor ele fez isso, aquilo, eu não concordo com isso, e isso está errado, ele não deveria ter feito isso. Aí eu estou errado em falar com o Lúcio. Agora eu também ponho ele numa situação ruim, que agora ele tem que posicionar. O que ele tem que fazer? Para que você está me falando isso? Porque isso é fofoca. Mas fofoca é um negócio que ninguém repreende. E tem umas frases clássicas de fofoca, do tipo, você ficou sabendo? Começou o negócio com você ficou sabendo, não é para você saber. Porque se fosse para você saber, você já saberia. Não é verdade? Você ficou sabendo? Você viu? Comentaram com você? Isso é coisa clássica de fofoca. Eu lembro, muitos anos atrás, acho que foi no Cursão, um dos pastores lá dando aula ensinou isso. A pessoa chegou para você para falar isso, faz uma pergunta, fala, peraí, o que você vai falar vai me edificar? Não, eu quero só te contar uma coisa. Não quero saber. Envolve a mim? Não, é de uma outra pessoa. Não quero saber. Pastor, mas eu vou ficar chato demais. Mas o seu ouvido não pode ser esse receptor de fofoca. Porque o sujeito que está falando ali, ele está pecando. Mas você que está recebendo, agora você vai ficar numa situação ruim também. Você pode acabar pecando com aquilo. É como alguém que rouba alguma coisa. E aí ele passa para você. Ora, quem recebeu aquele produto do roubo, infringiu a lei, sim ou não? Sim. Claro, é receptador. Da cadeia também. Está errado. Se no natural isso acontece, no espiritual também acontece a mesma coisa. Então o que o Senhor Jesus ensinou? Se você tem um problema com seu irmão, vai ter com ele. E fala com ele. Se ele te ouvir e mudar, você ganhou o seu irmão. Se não te ouvir, você, vamos dizer assim, já cumpriu a sua obrigação. Mas vai falar com ele, porque com ele pode produzir alguma coisa, com outros vai produzir maledicência. Aí vai daqui a pouco várias pessoas, uma situação que envolvia só 2, vai envolver 3, vai envolver 5, envolver 10, e aquela pessoa vai ficar muitas vezes mal falada no meio da igreja. Quando porém Cefas, verso 11, veio a Antioquia, resistir-lhe na face, porque era repreensível, pois antes de chegarem, olha qual foi o caso, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios, mas quando eles chegaram, se foi retirando, e se apartava deles. Por quê? Medo, temendo os que eram da circuncisão, e os outros judeus também dissimularam com ele. Quer dizer, não agiram com verdade, ficaram fingindo ser uma coisa que não eram, de modo que até Barnabé se deixou levar por sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam retamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro perante todos, na frente de todo mundo, isso aqui é o tipo da coisa que azeda tudo. Mas qual que é o princípio? Fez na frente de todo mundo, eu vou me posicionar na frente de todo mundo. Porque você fez aqui em um grupo de 30. Se eu te chamo em particular para falar, depois você vai lá retratar com os 30. Então é o seguinte, se você fez aqui na frente de todos, eu vou te exortar na frente de todos, porque você está errado. Você é uma coluna da igreja. E o que Paulo estava dizendo aqui para Pedro? Você
foi e está sendo hipócrita. Você está agindo como um fariseu. E aliás, Paulo era fariseu. Você está sendo hipócrita, porque você está fingindo uma coisa. Quer dizer, antes da turma de Tiago, antes da turma da circuncisão chegar aqui, você comia com todo mundo, você relacionava com todo mundo, você estava misturado no meio dos gentios. Agora que eles chegaram, você saiu fora e está fazendo de conta que nem conhece essa turma. Pera lá, o que você fingiu que não conhece, agora você almoçou ontem na casa dele. Isso não é evangelho de Cristo, não. Você está sendo falso, e muito falso. Mas você percebe uma coisa: será que isso existe ou não existe na vida da igreja? Infelizmente existe. Mas o que Paulo fez, tolerou? Não, peraí, isso aí está errado. Ele foi lá e falou, e se posicionou, e olha o que ele disse: se tu, sendo judeu, vive como gentio, e não como os judeus, como que você obriga os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, mas sim pela fé em Cristo Jesus. Temos crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei nenhuma carne será justificada. Mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De modo nenhum. Quer dizer, nós andamos em Cristo e somos justificados em Cristo, mas agora você chega aqui e larga a gente para lá? Então nós estamos em Cristo, mas somos taxados agora por você de pecador, então Cristo morreu em vão? Que evangelho é esse que você está vivendo, Pedro? Que é isso que você está fazendo? Eu não estou te entendendo, irmão. Que postura é essa que você está tendo? Porque você entrou aqui agora e você está fazendo uma separação, é uma turma santa para cá e uma turma profana para cá, mas você ontem estava na turma que hoje é a tal turma profana para você. Que história é essa? Que evangelho é esse então? Então pera lá, a sua atitude está determinando que Cristo então é ministro do pecado? De jeito nenhum. Porque se torna, o verso 18, a edificar aquilo que destruí, constitui-me a mim mesmo transgressor, pois eu pela lei morri para a lei, a fim de viver para Deus. Esse versículo você tem que gravar aí, marca ele na sua Bíblia, passa a caneta, passa um marca-texto, coloca uma seta, anota aí na sua bolsa, na sua carteira, no seu celular, e grava, absorve isso e pede revelação no Senhor. Pois eu pela lei morri para a lei, a fim de viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, quer dizer, a minha vida natural, humana, vivo na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Pedro, eu não anulo a graça de Deus, porque se a justiça vem mediante a lei que você está agindo aí, Cristo morreu em vão. Olha o que ele fala para o apóstolo, olha o que ele ensina para o apóstolo. Mas Pedro era tão homem de Deus quanto Paulo, e o que ele faz? Você está certo, eu estou errado mesmo. Ele recebe essa exortação. Agora vamos avançar aqui para os slides, põe aí, Lúcio. Nós fomos aqui acho que até o 10 ou 11, olha só. O ensino dos judaizantes era que o homem, para ser salvo, precisava não de uma coisa só. O que você precisa hoje? O que qualquer pessoa precisa hoje para ser salvo? Fala para mim. Crer com o coração e confessar com a boca. Mas qual era o ensino? O homem precisa crer em Jesus, mas também cumprir um negocinho da lei.
Isso aqui não dá para abrir mão, não. Precisa ser circuncidado. Mas qual que é o problema? O problema é esse, ó. Introduzir as obras da lei na vida cristã é fazer com que a nossa aceitação diante de Deus dependa de nós e não de Cristo. Se você tem que fazer alguma coisa, então a remissão ou a salvação vem por meio de quem? De você. Isso é uma doutrina espírita. O espírita crê dessa maneira. O que acontece? Ele pode crer lá em Jesus. Primeiro, ele não vai crer como Deus, mas como o maior dos profetas, ou como um grande espírito de luz. Mas só ele orar ou rezar para Jesus não vai resolver nada para ele. Ele precisa ter boas obras. E aí, pelas boas obras, ele vai ser salvo. Então a salvação vai ser mérito de quem? Do indivíduo. Do indivíduo que estiver fazendo as boas obras. Então a honra e a glória vai para quem? Para aquele indivíduo, vai para o homem. Só que Deus não divide a glória dele com ninguém. A glória de Deus é só dele, e a salvação vem por meio somente dele, não é pelo seu bom comportamento. Ah, pastor, mas se não é pelo meu bom comportamento, então eu vou aprontar. Não vai, não faz sentido nenhum. Um pai que te ama, que cuida de você, que dá tudo por você, que te ama incondicionalmente, é só você levar para o natural. Aí fala, meu pai me ama tanto, mas tanto que eu vou aprontar tudo com ele. Eu vou ser um péssimo filho. Faz sentido? Não faz sentido nenhum. Normalmente quem apronta muito com o pai, vamos falar um pouquinho de psicologia. Quem apronta muito com o pai? Filhos que não foram amados, que não receberam a atenção dos pais, que não receberam o carinho dos pais, e crescem revoltados, e crescem muitas vezes com ódio no coração referente aos pais. Mas e aqueles que são guardados, que são cuidados, que são protegidos? Como eles crescem? Eles crescem em um amor com o pai ou com os pais, e são bons filhos, normalmente têm um bom comportamento. Por quê? Porque a Bíblia diz que o amor de Cristo, ele nos constrange, quer dizer, ele nos envolve de uma tal maneira, que você não consegue fazer nada que você sabe que desagrada aquele que te amou. Ele me amou de uma tal maneira que eu fico constrangido quando eu penso na possibilidade de fazer qualquer coisa que eu sei que vai desagradar a Ele. Fala assim, em Cristo Jesus, eu sou livre. Aleluia. Quantos são livres no Senhor? Amém? É o que diz em Gálatas, para a liberdade é que Cristo vos libertou. Mas nós gostamos de uma lei. Gosta. Todo homem gosta de uma lei. Estava falando para os irmãos lá a respeito do relacionamento, do seminário de relacionamento lá na Pampulha. Aí o que acontece? Quando você dá liberdade completa para os irmãos no relacionamento, o que eles pedem? Lei. Não, eu preciso saber. Aí a gente abre para perguntas no final, por exemplo. Aí uma das coisas que os irmãos perguntaram: pastor, como que eu abordo a irmã que eu estou interessado nela? Como diz outro, como que eu chego nessa menina, nessa garota, nessa mulher que eu estou interessado? Como que eu chego? Aí vamos ser honestos, o que nós crentes queremos? Põe no papel, pastor, faz uma cartilha, faz um manual. Somente chegarás na irmã assim. Aí você escreve. Aí o sujeito, ele acha... Aí pensa, não, agora eu tenho um norte, agora eu vou ficar em paz para fazer. Não, agora você lendo daquela maneira, você vai ficar com mais medo ainda de fazer, você vai ficar com medo de errar uma vírgula, um ponto e um detalhe, você vai travar todinho. Presta atenção, aonde você fica mais à vontade? Em uma comunhão que você vai fazer lá na sua casa, ou em um casamento, ou em uma formatura? Por que você não fica tão à vontade num casamento ou numa formatura? Sabe por que você não fica? Porque tem um cerimonial que precisa ser seguido.
Aí, por que você não fica à vontade? Porque você fica tenso. Por que você fica tenso? Com medo de errar. Aí o que você faz? Erra. Aí alguma coisa fora da cartilha você acaba fazendo. Mas se é só assim, qual que é o programa? Não, o programa é o seguinte: eu vou chamar o Mateus para ir lá para casa e nós vamos comer. Mas não tem assim, não precisa fazer um documento no Word, colocar na internet, tal hora começa, aí tal hora eu abro a porta, eu abro nesse sentido, dou um passo para trás, eu recebo ele dessa maneira: seja bem-vindo em nome de Jesus, agora pode se assentar, fique à vontade. Como que você sentiu? Oprimido. É como muitos crentes se sentem: o que eu posso fazer? Que eu não posso fazer nada. Mas tem igreja que tem a capacidade de rodar cartilha de membro. Quer dizer, ele não é bem membro do corpo de Cristo, ele é membro dessa igreja. E nessa igreja o negócio não é bagunçado assim não. Espera aí, você tem que saber. Aqui tem um padrão de roupa, tem umas que tem padrão de roupa, com desenho e tudo. Padrão de roupa é assim, tal e tal coisa você pode falar, tal e tal coisa você não pode falar. Mas aonde está isso na Bíblia? Aonde que está? Não está, não tem. É gente querendo cercear a sua liberdade. E o que faz com essas pessoas? Faz o que normalmente você vê. Você olha para a pessoa, é crente, está lá na igreja, vai todo domingo, mas você procura e não acha uma coisa. Quem sabe me dizer o que é? O que você não acha? O que você não vê nessa pessoa? E que é fundamental para a vida cristã? O quê? Alegria. Você pode achar que é uma coisa muito banal e muito carnal, mas sabe o que é o principal fator que vai te fazer crescer na vida cristã? Alegria. Se você não tiver alegria, você não vai para lugar nenhum. Você pode ver, repara nas obras do diabo, repara nos ataques do diabo na sua vida. São todos eles com um único objetivo: tirar a sua alegria. Porque se ele tira a sua alegria, ele tira a sua força. Está na palavra: a alegria do Senhor é a nossa força. Por que lá no livro de Neemias eles fizeram tudo que fizeram? Reconstruíram lá os muros de Jerusalém em poucos meses, muros esses que tinham sido feitos em décadas. O texto compartilha, fala: porque o povo estava alegre e trabalhava com alegria. Tudo que você faz com alegria muda. As irmãs aqui que têm experiência, quando você cozinha com raiva, não fica bom. Eu como assim mesmo, mas não fica bom. Agora, quando você cozinha com alegria, você está lá feliz e fazendo aquela comida, e com aquele prazer, e você vai servir para os seus filhos ou netos, ou vai reunir a família, ou é tal e tal coisa que você está fazendo, a pessoa vai comer lá na ponta, ela sente, ela percebe, o ambiente fica diferente, o tempero parece que muda, mas você usou rigorosamente as mesmas coisas. O que mudou? Mudou que você fez e que você colocou alegria naquilo. Alegria é uma coisa básica na vida cristã. Vê se tem alguém alegre aí do seu lado, olha para ele. Se tiver, ele vai rir para você, ele vai dar uma risadinha, ele vai mexer com você, mas tem que ter alguém alegre do seu lado. É importante, é fundamental. Por que muitos não querem servir a Deus? Porque não vê alegria nos crentes. Eu já testemunhei isso para os irmãos. Eu olhava crente assim domingo, às vezes estava saindo com meus pais e via o sujeito, porque tem crente que você olha, você fala: esse cara não tem, se esse cara não for crente, eu mudo meu nome. Às vezes por causa daquela vestimenta, né, que é quase um uniforme de igreja, parece que tem uma obrigação de ser daquela maneira. Aí eu olhava para a pessoa e eu observava a fisionomia, e a fisionomia era de alguém pesado. Sabe a fisionomia do que é de muitos irmãos? É de alguém reprimido. Ele quer, mas não deixa. Não deixa. E não é Deus que não deixa, são homens que não deixam. São pessoas que vão tirando a liberdade. Aí o que muitos não querem ensinar isso aqui? Ah, pastor, porque esse ensino que você está dando aí é perigoso.
Aí agora cada um vai fazer o que quiser. Mas foi assim que Cristo fez. Cada um vai fazer o que quiser, mas vai saber e ser guiado pelo Espírito para ter discernimento do que convém e do que não convém. Porque o Espírito Santo é que vai falar com você. Eu não posso, se eu fico colocando um monte de regrinha, um monte de lei para você, você nunca vai crescer. Presta atenção. Talvez filhos aí dos irmãos, ou experiências de gente que você conhece, ou talvez você mesmo. Muitos pais, poucos dias atrás estávamos compartilhando lá na célula a respeito disso, enviam os seus filhos, por exemplo, para intercâmbios fora do país. E normalmente alguém que teve a experiência de morar fora do país, ele muitas vezes amadurece de uma maneira diferente e adquire mais maturidade e mais experiência. Por que isso acontece? Porque no Brasil não é possível? Não tem nada a ver com o Brasil ou com o país que ele foi. Não tem nada a ver. É simplesmente porque lá ele está por conta própria. Lá não tem mamãe, não tem papai, não tem papelzinho, não tem regrinha. Se vira. O que ele tem lá? Liberdade. E aí o que a liberdade produz nele? Força o crescimento. Porque agora não tem ninguém me falando o que eu tenho e o que eu não tenho que fazer. Você casa, por exemplo, e agora o que eu pago primeiro? Se vira, vê o que é prioridade, vê o que você vai acertar primeiro. Não, mas na casa do seu pai já vinha tudo pago, ou ele tomava essa decisão. Pois é, agora você está na cadeira de tomar a decisão, mas e agora o que eu faço? Descobre. No nosso caso, descobre como? Muito simples, vai orar. Vai perguntar para o Senhor: pastor, eu não sei o que eu vou fazer. Aí o que muito acontece? Vem em nós: pastor, o que eu tenho que fazer? Aí senta lá e fala: pastor, esse o caso, e agora, o que eu faço? E muitas vezes eu falo: então, boa pergunta, o que você faz? O que você vai fazer? Eu também quero saber, fiquei curioso. O que você vai fazer? Não, pastor, eu não sei, eu quero que você me fale. Eu te falar o que você vai fazer? Nunca. Não vou falar o que você tem que fazer. Nós vamos orar aqui, vamos descobrir o que você tem que fazer então. Você já perguntou para Deus? Já perguntei, Ele não falou. Ele não falou, ou será que você não quer ouvir? Será que você não entendeu direito? Vamos orar aqui, mas Deus vai falar com você. Não, pastor, eu quero que o Senhor me fale, é sim ou é não? Não vou te falar nada, porque a vida é sua. Se fosse minha, eu já tinha tomado a decisão, mas como é sua, você tem que tomar a decisão. Porque aí depois é muito fácil, dá errado, e a culpa é de quem? Minha. A culpa é do pastor, que só dá endereço errado, só dá aconselhamento ruim para nós, só fala coisa que dá errado, não funciona, não dá certo. O que é isso? É lei, que volta e meia nós estamos atrás. Nós estamos atrás. Nós devemos pregar o evangelho de Cristo e edificar a igreja em cima do ensino de Cristo. Se alguém fala para você que é necessário Cristo e mais alguma coisa, o evangelho está sendo adulterado. É um outro evangelho, e só existe um único evangelho. Só um único evangelho que tem poder para transformar o homem, pelo simples fato de que é só o evangelho genuíno é que pode gerar fé no coração. Deixa eu te ensinar algo nessa manhã, que os casados sabem muito bem: ninguém muda ninguém, não é verdade? Você não muda cônjuge, você não muda filho, você não muda o irmão da sua célula, ninguém tem esse poder. Mas você tenta até exaurir suas forças, não é verdade? Tenta, para quê? Só para se cansar, só para se desgastar. Mas quem pode mudar alguém? Fala para mim. Quem pode? Quem fez essa pessoa? Deus. O Espírito Santo de Deus pode mudar. Então o que eu vou fazer? Ah, pastor, então não adianta, eu não vou ensinar. Não, está errado, você vai ensinar. Eu vou ensinar o Lúcio em cima de tudo aquilo que às vezes eu posso perceber que está errado na vida dele. Só que com a seguinte clareza: Deus é que vai o convencer se aquilo está certo ou não.
Eu não vou empurrar a goela abaixo dele esse ensinamento, mas eu não vou negligenciar o que é obrigação minha. A minha obrigação é me posicionar e ensinar. Ah, mas ele não quis ouvir, aí já não é comigo. Aí não tem nada a ver comigo, não é responsabilidade minha. Mas o que é o meu encargo, a minha responsabilidade, eu vou fazer. Eu vou ensinar esse irmão. Eu vou deixar claro para ele. Eu não vou ter receio do quê? Do conflito. Porque é isso que aconteceu aqui no texto. Existia algo em desacordo. Existia uma palavra desalinhada. O que Paulo fez? Vamos ser honestos, especialmente nosso contexto aqui de mineiros. O que você ia fazer nesse caso? Você ia ficar quieto. A maior parte de nós ia ficar quieto. E mais, se ficar só quieto ainda estava bom. Ia ficar quieto e ia sair falando mal de Pedro. É verdade ou não é? A maior parte de nós e na maior parte das igrejas não falaria nada. Por quê? Porque você pensa, se eu falar vai ficar ruim, vai azedar, vai estragar a célula, vai acabar com o jantar, vai acabar com a comunhão. Qual que é a frase clássica? Não mexe com isso não. Mexe com isso não, deixa quieto. Isso aí é um vespeiro, uma caixa de marimbondo. Mexe nisso não. Mexe não, deixa quieto. Quantas vezes você já não ouviu isso? Inúmeras. Quantas vezes você já não falou isso? Inúmeras. Várias vezes. Mas o que Paulo fez? Mostrou o que é o padrão do Senhor. Não, isso está errado, eu vou falar. Ah, mas e se ele não ouvir? Não tem nada com isso. Ele vive a vida dele da maneira que ele quiser. Mas o que eu estou vendo, vou falar para os irmãos uma coisa que eu sempre faço. Eu sempre pergunto para Deus: você acha que eu não tenho essa tendência também? Falar assim, eu não vou falar nada não. Aí eu começo a pensar, por que foi eu que vi? Esse tanto de gente aqui, ninguém falou nada, parece que ninguém viu. Por que foi eu que escutei? Para que eu que escutei? Aí eu começo a desconfiar. É porque Deus quer que eu faça alguma coisa. Porque senão eu não tinha nem ouvido. Porque senão eu não tinha nem visto. Se eu ouvi e vi, Deus agora está esperando um posicionamento meu. Deus agora está esperando alguma atitude minha. E o que eu vou fazer? Veja, não é qualquer tipo de exortação, nem é qualquer tipo de conflito. É algo que, para onde que Paulo foi? Essa é a diferença. Por que às vezes não resolve conflito nenhum, em vez de acabar ou diminuir o problema, aumenta o problema? Porque muitas vezes nós queremos impor a nossa opinião. Deixa eu falar um negócio para você, te ensinar algo nessa manhã. A sua opinião só interessa para você mesmo. Não interessa para mais ninguém. Ou se alguém te pedir. Mas nós saímos opinando em tudo. Entramos na conversa dos outros. Sendo que a pessoa nem te perguntou, nem te pediu. Aí você, não, mas minha opinião é essa. Tá, mas a sua opinião não é a palavra de Deus. Para onde Paulo foi? Para a opinião dele? Não. Paulo foi para a palavra de Deus. Ele usa os fundamentos da palavra de Deus e faz uma pregação ali para Pedro. Que Pedro ouve aquilo e reconhece. É verdade. Existe uma incoerência aí. E a Bíblia mostra que Pedro vai sendo ensinado e ministrado pelo Senhor em várias coisas. Ah, pastor, mas ele com certeza achou ruim. É lógico. Já teve alguma vez que você percebeu alguma coisa que você estava errado e você ficou feliz? Comigo nunca aconteceu. Todas as vezes que eu vejo que eu estou errado, ou que eu fiz algo de errado, eu acho ruim, eu fico nervoso. Mas com quem? Com a pessoa que me mostrou? Não, comigo mesmo, eu fico com raiva de mim, porque eu errei. Então na hora é ruim, mas aquilo vai produzir algo bom, aquilo vai produzir uma mudança. A palavra de Deus, ela nunca vai gerar morte, ela sempre vai gerar vida. Agora a minha e a sua opinião pode gerar morte.
Da nossa boca pode sair muita morte. Por isso, guarda a sua opinião para você. Não trabalha com ela. Trabalha com a palavra de Deus. Você ouviu alguma situação, alguma coisa na sua casa, na sua vida, na sua família. O que eu faço? Vão para a palavra. O que a palavra fala para nós fazermos nessa ocasião? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Som, acabou. A Bíblia é a palavra de Deus. E a palavra de Deus nunca vai voltar vazia. E nunca vai produzir morte. Ela sempre vai produzir vida. Quantos querem viver somente pela palavra de Deus? Amém. Fica de pé no seu lugar. Vamos orar por isso. Vamos orar para que o Senhor ministre isso na nossa vida. Deixe claro essa condição. Você pode depois acompanhar em mais detalhes no PowerPoint. Muitas vezes isso vai acontecer. Vamos dizer tudo que está no PowerPoint, sem passar aqui para você, sem mencionar para você, porque nós estamos aqui também sendo fiéis ao texto da palavra. Você pode ver tudo no PowerPoint e você pode também ver tudo lá no livro, no estudo de Gálatas do pastor Aloísio e também aqui na palavra de Deus, no livro de Gálatas. Vamos ministrar uma canção ao Senhor. Enquanto isso, eu gostaria que você orasse a Deus, orasse, falasse com o Senhor, que você quer viver dessa maneira, você quer viver somente pela palavra, ser ministrado pela palavra. Pede para Deus tirar do seu coração toda lei do seu coração, da sua mente, mas que você possa viver e experimentar a graça de Deus. Fala isso com o Senhor agora, em nome de Jesus. Salve pela graça, pelo poder da cruz, e hoje livre sou, pelo meu Jesus, e não